Olá, turma, boa noite. Hoje nós vamos fazer um estudo sobre uma das classes gramaticais mais utilizadas na língua portuguesa, que é pronome, como nós fazemos a colocação desses pronomes dentro de uma frase, dentro de uma oração. Como é que nós colocamos eles junto com o verbo, certo? Então, a partir de agora, nós vamos estudar sobre colocação pronominal. Vocês vão ter essa segunda tela. Segunda tela, ela vai mostrar para vocês todo o slide e eu vou marcando, vou traçando, vou escrevendo aqui para mostrar para vocês como é que funciona essa questão da colocação pronominal. Isso é algo que vocês vão precisar porque mais adiante vocês vão trabalhar com pronomes relativos, vocês vão trabalhar com redações, vocês vão trabalhar com dissertações, com narrativas, vocês vão trabalhar com vários tipos de textos e a colocação pronominal ela é essencial para isso, tá certo? Então vamos lá. Os pronomes pessoais, eles são átonos, eles são retos e são oblíquos. Dentro dos oblíquos, nós temos os pronomes oblíquos átonos e os tônicos. Nós já vimos a diferença deles na aula passada, agora nós vamos focar somente nos átonos. O que são os pronomes oblíquos átonos? São aqueles que têm uma sonoridade um pouco menor, certo? Então, olha só, eles são o, a, os, as, lhes. E eu vou marcar aqui para vocês, para ficar mais fácil de visualização, tá? Então, olha aqui, ó. O, a, os, as, lhes, me, ti, se, nos e vos. Não é vós, não é nós, tá? Podem aparecer em três posições diferentes em relação ao verbo. Elas podem aparecer antes do verbo, podem aparecer no meio do verbo e podem aparecer esses pronomes, eles podem aparecer também depois do verbo, certo? Então, é o que nós chamamos de próclise, que é o que aparece antes do verbo. Tem também a mesóclise, que é o que aparece no meio do verbo, inserido no meio do verbo, e também tem o que nós chamamos de ênclise, que é o que aparece no final do verbo. Tá? Então vamos estudar separadamente. A próclise, quando o pronome se posiciona antes do verbo, tá bom? E quando é que isso ocorre? Ocorre próclise sempre que há palavras que atraiam o pronome, vai ter palavrinhas que vão atrair o pronome para antes do verbo. Que palavrinhas são essas? Nós vamos conhecer também. Há aquelas classes gramaticais que elas já foram trabalhadas e que a gente vai rever, mas é interessante vocês ficarem ligados. Por exemplo, advérbio é uma das que atraem o pronome para antes do verbo. Nós não vimos essa classe ainda nessa série que eu estou fazendo para vocês, mas eu vou dar uma pincelada aqui para vocês. Bom, o que é advérbio? Advérbio, galera, é aquela palavra que modifica o sentido do adjetivo, do verbo e do próprio advérbio. Como isso? Por exemplo, eu gosto de você, tá? Não tem nenhum advérbio. Agora, se eu disser eu gosto muito de você, eu estou colocando aí uma intensidade. Esse ele vai mudar o sentido do verbo. Então, o muito é o advérbio de intensidade. Tem o advérbio de tempo, tem advérbio de lugar. Por exemplo, advérbio de tempo. Minha mãe saiu para o shopping hoje. Então, nós temos dois advérbios. Minha mãe saiu, aí tem o verbo, acabou, saiu, verbo intransitivo. Agora, saiu para o shopping, locução adverbial, para o shopping é advérbio de lugar, locução adverbial de lugar. Hoje, se ela saiu hoje, advérbio de tempo, se ela saiu ontem, advérbio de tempo do mesmo jeito, tá certo? Então isso é advérbio. Advérbio, recapitulando para vocês, é aquela palavra que modifica o sentido do adjetivo, do verbo e do próprio advérbio, tá certo? Vamos lá, vamos dar continuidade. As palavras de valor negativo, que também pode ser advérbio, advérbio de negação, tá? Então tem palavras com valor negativo, por exemplo, não, tá? O não, ele já é uma palavra de valor negativo e também é um advérbio, você vai ver isso, tá bom? Nunca te vi antes. Olha só, nós temos a palavra de valor negativo aqui e logo depois nós vamos ter o
pronome que ele é atraído, ele poderia vir aqui depois, mas ele foi atraído para antes do verbo pela palavra de valor negativo. Ninguém também é palavra de valor negativo, tá? Quando nós temos advérbios, que eu já acabei de falar para vocês aqui sobre advérbios. Então, olha só. Ele sempre nos repete os mesmos conselhos. Ele sempre nos repete. Então, sempre é advérbio de tempo. Então, puxou para perto do advérbio. Ontem, advérbio de tempo também. Tempo também. Entendeu? Então, vamos lá. Com pronomes indefinidos. O que são? Nós já vimos isso na aula passada. Quais são os tipos de pronomes indefinidos? Tudo, todo, alguém. Aqui o alguém não é palavra de valor negativo, ele é simplesmente um pronome indefinido, tá? Então todos puxou aqui o pronome para pé antes do verbo e alguém do mesmo jeito para antes do verbo. Gente, eu não vou ficar falando muito que é assim, vou dar outros exemplos. Bom, vocês entenderam que é assim. Caso vocês tenham alguma dúvida, na live de sexta-feira nós vamos discutir sobre isso, nós podemos falar se vocês tiverem dúvida, tá bom? Mas eu não quero ficar perdendo tempo dando outros exemplos aqui, porque a gente pode ganhar tempo para outras coisas, tá? Pronomes relativos. Gente, vamos utilizar muito pronome relativo ainda, então fique ligado, tá? Pronomes relativos. Este é o lugar onde me sinto. Esse onde se remete a lugar, portanto, ele é um pronome relativo e puxa o pronome para antes do verbo. A professora que me mostrou que aqui é o pronome relativo vai puxar o pronome oblíquo para antes do verbo, tá bom? Beleza, vamos ver o próximo aqui. Pronomes interrogativos. O que são os pronomes interrogativos? Aqueles que são usados para perguntas diretas ou indiretas. Vamos ver? Quem me viu chegar? Olha o quem aqui, olha. Não é quem viu me chegar, ele vai puxar o pronome oblíquo para antes do verbo. Ele vai causar uma próclise. Próclise. Próclise é quando o pronome oblíquo, átono, ele vem para antes do verbo, tá bom? Próclise. Quando nós temos pronomes demonstrativos, que é o que nós vamos trabalhar depois, nós vamos trabalhar isso numa aula separada, o emprego certo dos pronomes demonstrativos. Isto me faz bem, não é isto faz-me bem. Por quê? Porque o pronome demonstrativo vai puxar o pronome oblíquo para antes do verbo, tá bom? Aquilo me fez mudar de opinião. Aquilo, pronome demonstrativo, vai puxar o pronome oblíquo para antes do verbo. Com conjunções subordinativas. O que são conjunções subordinativas? Lembrando que nós temos conjunções coordenativas. Lembra que nós já estudamos aquelas que são as aditivas, as adversativas, as explicativas. Nós temos 5 delas e nós já estudamos, tá? E nós temos também as conjunções subordinativas. Então, nesse caso, vamos ter aí essas... Só lembrando que a conjunção são palavras que são termos que ligam orações, que ligam uma oração à outra. Então, olha só. Espero que vejamos em breve. Nós temos aqui uma oração e nós temos outra oração, tá? E nesse caso, o nos ele vai ser puxado para antes do verbo. Ela desmaiou. Nós temos aqui um verbo, contar o acontecido. Olha só, outro verbo. Logo que. Logo que, ela é uma locução conjuntiva que fica aqui, tá bom? Quando nós temos palavras de valor exclamativo. Poxa, gente, não precisa nem dizer que palavra com valor exclamativo, aquela palavra que demanda surpresa, aquela palavra que denota algum tipo de comportamento diante de algo que fez o interlocutor ficar surpreso ali. No caso, como te iludes, né? Ele está surpreso, ele está
colocando aí uma intensidade maior na fala. Como te iludes? Não é como iludes-te. Não. Macacos me mordam. Vocês já viram isso, então essa palavra, essa frase aqui, ela vai servir muito para vocês, porque é uma frase muito famosa, então você vai se lembrar dela quando você falar, e aí, será que eu coloco antes? Será que eu coloco depois? Então, se você perceber que tem uma palavra de valor exclamativo, você vai lembrar desse ditado. Macacos me mordam. Então, puxa o me para antes do verbo, tá? Porque é o valor exclamativo. Nas construções em mais gerúndio, vamos ver como é que funciona isso? Lembrando que o gerúndio é aquelas palavras que terminam em NDO, tá? Isso é o gerúndio. Aí vem assim, olha, em se comentando o caso, seja discreto. Ou seja, quando comentar o caso, seja discreto. Em se tratando, que essa aqui já é uma expressão mais comum entre nós, em se tratando de belezas naturais, o Brasil é um dos países mais belos do mundo. Então, olha, em se tratando, quando nós temos o em mais uma palavra, o verbo no gerúndio. Então, ele vai ser nós vamos trazer aqui o pronome para antes do verbo. Ele vai ser trazido para antes do verbo, tá bom? Nas frases optativas, que também podem ser pontuadas com exclamação, tá? Então, olha só, que Deus te abençoe, que Deus nos ajude, tá bom? Então, aqui nós temos aqui, olha, o que deu aquela questão de subjuntivo, né? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Tá, vamos ver mais. Agora nós vamos passar para a mesóclise. A mesóclise é um estilo de colocação pronominal que muito raramente nós usamos. Quase nunca. Mas nós precisamos saber porque terão muitas vezes em que nós leremos nós vamos ler livros que vai ter muito, principalmente os livros do século passado, né? Livros de gerações anteriores, Machado de Assis, Graciliano Ramos, enfim, tem vários livros desses que vocês vão ver sempre usando a mesóclise. E se cair? E se cair em qualquer prova de vestibular? É o que eu digo, eu tenho que preparar vocês para a prova de vestibular, para concurso e tudo mais, tá certo? Então vamos lá. Quando o pronome se posiciona no meio do verbo, então esse pronome oblíquo ele vai se posicionar aqui no meio do verbo. Como é que é isso? Vai quebrar o verbo no meio? Exatamente assim. Vai quebrar o verbo no meio. Vamos ver como é que fica? Quando nós, primeira regra, regrinha número A, com verbos no futuro do presente. Aí nós vamos ter que relembrar o que é o verbo no presente, no pretérito, no futuro, pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito. Nós vamos precisar também, deixa eu aumentar aqui, nós vamos precisar também que você entenda qual que é o futuro do pretérito, futuro do presente, tá? Futuro do pretérito é quando você fala, vou só colocar essas duas diferenças, futuro do pretérito e futuro do presente, tá? O futuro do pretérito é quando você coloca alguma coisa que você não tem certeza, tá? Por exemplo, eu ficaria em casa hoje, mas eu não vou ficar, mas eu não sei se vai dar certo. Eu comeria 3 hambúrgueres, eu andaria pela floresta, eu passaria pela praça, eu eu iria, não tem certeza, tá? Agora, quando você coloca o futuro do presente, é algo que você tá certo, é algo que você tem certeza de que vai acontecer. Por exemplo, eu comerei 3 hambúrgueres. Tá certo. Eu passarei pela praça hoje. Eu irei na sua casa. Eu viajarei no final de semana. Então percebe que aí nós temos uma certeza na expressão do verbo, certo? Então é futuro do presente. Vamos lá então? Com verbos no futuro do presente, ele vai entrar no meio do verbo. Olha, far-lhe-ei uma sugestão. É como se fosse assim, ó, tiro-lhe e fica, farei uma sugestão. Farei uma sugestão a ele, ou farei-lhe uma sugestão. Mas quando o verbo ele está no futuro presente, é permitido que você faça isso, tá bom?
A prova realizar-se-á, ou a prova irá realizar. Só que o que fez? A prova realizar-se-á. Realizar-se-á no sábado. Convidar-me-ão, ou convidarão-me, mas o futuro do futuro presente é certeza. Convidarão, tá? Convidarão-me para a solenidade. Aí eu trouxe o quê? O pronome para o meio do verbo, ou seja, criou-se aí uma mesóclise. Mostrar-lhe-ei meus textos. Em textos bíblicos, gente, nós vimos muito isso, tá? Eu tinha até me esquecido dos textos bíblicos. Vocês podem voltar lá depois, podem dar uma lida. Se você não gosta muito de ler Bíblia, começa a ler. É um dos livros mais lidos, um dos livros mais bem escritos da história da humanidade. Chama-se Bíblia Sagrada. Mesmo que quem não acredita em Deus, mesmo quem não acredita na história de Jesus Cristo, mas já assumiram que a Bíblia é um dos melhores livros da história da humanidade. Eu particularmente acredito em Deus e por isso eu gosto de ler, mas tem pessoas que leem mesmo porque é um livro que traz um crescimento intelectual muito grande, todas as histórias que contém ali dentro. E a mesóclise está muito presente nos textos bíblicos, tá bom? B. Com verbos no futuro do pretérito. Aí já vem outra coisa. Verbos no futuro do pretérito também tá. Futuro presente, futuro pretérito. Vamos ver como é que é o futuro pretérito? Dar-te-ia. Então, olha, daria. Daria um beijo em ti. Vou puxar o ti para o meio do verbo. Aí ele já não deixa, ele já deixa de ser ti, ti. Ele já deixa de ser aqui, ó. Só um momentinho, vou procurar aqui a caneta onde é que tá. Ele já deixa de ser o ti e passa a ser o te. Dar-te-ia um beijo se me recitasse um poema. Não é daria um beijo em ti, tá? Nós vamos ter depois essa questão, nós vamos ter uma aula onde eu vou colocar para vocês também o me, o mim, o ti e o eu, tá? Que é um probleminha que muita gente enfrenta. Olha, falar-vos-iam a verdade, falariam a vós. Então, como nós não vamos trabalhar com os pronomes tônicos, os oblíquos tônicos, nós estamos trabalhando com os átonos. Então, os átonos é falar-vos, não é vós. Falar-vos-iam a verdade. Convidá-la-ia, colocou aqui dentro do verbo. Enviar-lhe-íamos, enviaríamos a eles os arquivos, mas aí eles não é pronome oblíquo, então nós temos que transformar pronome oblíquo, lhe. Então, lhe, ele vem para antes do verbo, para no meio do verbo, desculpe, tá? Nos casos em que a próclise é obrigatória, esse é obrigatório, vem repetitivo aqui, repetido, o pronome fica proclítico, mesmo diante de verbo. Então, quando acontece a próclise, a regra da próclise, ou seja, por exemplo, se tiver uma palavra negativa antes, se tiver um advérbio antes, o verbo ou o pronome ele vai ficar proclítico, tá bom? Um exemplo aqui, ó, todos o ajudariam. Nesse caso, percebe que o verbo aqui ele está no futuro do pretérito, mas mesmo assim veio antes do verbo. Por quê? Porque aqui nós temos uma palavrinha que é o pronome indefinido que traz o pronome para antes do verbo, tá bom? O não, uma palavra negativa, que também é advérbio de negação, tá bom? Aceitarão, futuro do presente, mas mesmo assim o pronome vem para antes. E agora, para finalizar, nós vamos ter a ênclise. Ênclise é quando quando o verbo, quando o pronome, ele vem antes do verbo, tá bom? Vamos ver como é que funciona? Quando o pronome ele se posiciona depois do verbo, é o que eu já falei, tá? Vamos ver. Regra número A. Meu Deus. Regra letra A. Nas orações imperativas afirmativas. O que é isso? Nas imperativas, aquela que manda, aquela que determina. Voz. Tem 3 vozes verbais, tá, gente? Tem a voz indicativa, só lembrando para vocês. Tem a voz indicativa, tem a voz subjuntiva e tem a voz imperativa. Como é que nós conseguimos entender? A voz indicativa é aquela que indica certeza. Eu irei, eu vou, eu quero, eu como, eu ando, eu busco.
Eu estou dando uma certeza. Agora, a voz subjuntiva é aquela voz que denota uma dúvida, uma incerteza, um desejo. Se eu fosse, nota que nós já temos aí também o se, que é uma palavra que denota dúvida. Se eu fosse, mas, por exemplo, vamos tirar o se. Poderíamos dizer assim, ainda que eu fosse, ainda que eu passasse, ainda que eu dormisse, tá? Então percebe que o verbo aí ele está no imperativo, no subjuntivo. Agora, o verbo no imperativo é aquele verbo que você vê muito nas divulgações publicitárias, quando você vê lá, por exemplo, compre, cadastre, tá? É o verbo que denota uma ordem. É o verbo que diz que pede para que você faça alguma coisa, uma ordem, um pedido, tá bom? Vamos ver aqui, olha, outro. Aqui um exemplo, tá? Amem-se, tá mandando vocês amarem. Amem-se uns aos outros. Sigam-me, tá pedindo para vocês seguirem uns aos outros, tá? Então vai vir depois do verbo. Aí nós temos a letra B, quando o verbo inicia um período. Bom, então logo de cara eu quero dizer para vocês, nenhum pronome oblíquo ele vai iniciar uma frase, ele vai iniciar um período, tá? Sempre ele vai vir antes do verbo, no meio do verbo, depois do verbo, mas nunca ele vai iniciar um período, tá bom? Então vamos ver. Quando um verbo inicia um período, ele vai vir logo depois do verbo. Como é que é isso? Cansei-me de esperar. Eu posso dizer, me cansei de esperar? Eu posso dizer, eu posso falar, eu posso no meu dia a dia dizer para vocês, olha gente, eu me cansei de esperar, ou me cansei de esperar. Nem, não pode dizer nem quando inicia um período, nem logo depois de vírgula, porque está iniciando um raciocínio, tá? Então não pode. Nessa situação, diga-lhe que estou aqui. Não poderia ser lhe diga que estou aqui, tá bom? Não pode ser. Você tem que colocar logo depois do verbo. Diga-lhe. Letra C. Quando o verbo estiver no infinitivo. O que é o verbo no infinitivo? É aqueles que são terminados em AR, ER ou então em IR, tá? Primeira, segunda, terceira conjugação. Gostaria de convidar, olha a terminação aí, terminação AR. Gostaria de convidar-te para jantar, então vai vir logo depois. Viver é adaptar-se. Poderia viver é se adaptar? Não, mas olha o verbo no infinitivo aí. Ele vai jogar o pronome lá para depois dele. Então nós teremos aí uma ênclise. Letra D. Quando o verbo estiver no gerúndio. Opa, peraí. Olha, aí nós vamos ter uma situação diferente. Porque lá atrás estava falando do gerúndio. Mas lá nós tínhamos o em, a preposição em, mais o gerúndio. Tá? Agora não. Agora nós vamos ter somente o verbo no gerúndio. Tá? Então, olha, modificou a frase, tornando, olha o NDO, tornando-a ambígua. Alice não prestou atenção, fazendo-se de boba. Então, vai vir depois do verbo que estiver no gerúndio, tá bom? E a letra E, nós temos quando houver vírgula ou pausa antes do verbo. Então, quando houver vírgula, lembre que eu já falei isso, quando tivermos uma vírgula ou uma pausa antes do verbo. No caso, se não tiver outro jeito, nós temos um verbo e vai vir depois do verbo. Não pode vir antes, porque ele não vem antes, depois da vírgula, tá? Em se dizendo o coordenador do festival, olha, aqui poderia ter em si mais o gerúndio, mas não tem necessidade, não teve, por isso que não colocou, tá? Aliás, não colocou aquele ali, mas percebe que nós temos um, tá? Em si, dizendo coordenador do festival, ofereceu-nos, não poderia ser nos ofereceu, ofereceu-nos 2 ingressos. Beleza, observações gerais para finalizar a nossa aula. Nós temos aí, quando o pronome oblíquo o, a, os, as, devemos, quando o pronome é.
esse aqui, nós devemos considerar o seguinte: quando o verbo termina em R, S ou Z, cortam-se essas letras e acrescentam L. Então, assim, nem todas vai cortar total, mas você vai acrescentar. Nesse caso, por exemplo, enviar, você vai cortar o R aqui, vai ficar o A só. E aí você vai acrescentar o acento agudo, tá? Quis ou quilo, quis o, eu quis o lanche, eu quilo, tá? É estranho, mas é assim que deve ser. Fiz o, eu filo, tá bom? Então é mais ou menos isso. Aqui do mesmo jeito, você, as que terminam nesse aqui, você vai tirar e vai acrescentar o N. Olha como é que fica, ó. Ajudem ajudem a garota está precisando de ajuda, ajudem a. Então vai ficar ajudem na. Por quê? Porque senão ficava meio que esquisito. Então, para a língua portuguesa, determinou que seria assim. Os gramáticos. Então, dão o, dão o, dão o. Até a sonoridade fica meio estranha, né? Dão no o trabalho. Põe o, põe no. Tá certo? Então, gente, a nossa aula, então, hoje foi sobre colocação pronominal. Nós estudamos sobre a próclise, sobre a ênclise e sobre a mesóclise. Eu espero que tenha surtido efeito, eu espero que eu tenha alcançado a mente de vocês, eu espero que eu tenha conseguido colocar para vocês e ter levado conhecimento, tá? E nas próximas aulas a gente vai tirar toda e qualquer dúvida que eventualmente tenha ficado acerca dessa aula, tá certo? Um abraço a todos e até a próxima.